O Depay, né, chegou no Corinthians como o jogador mais caro do futebol brasileiro. Né? Ele chegou como o jogador mais caro do futebol brasileiro, 3 milhões por mês, será que vai valer todo esse investimento mesmo? Será que não vai? E aí, a minha opinião, por enquanto vem valendo muito o investimento. Porque eu acho que o Depay fez o Corinthians crescer muito, tanto dentro de campo, que eu acho que ele ajuda a ditar o ritmo do Corinthians. Claro, o principal jogador ainda é o Garro, na minha opinião, sim. Mas eu acho que o Depay, ele ajuda a ditar ritmo, ele dá muita assistência, ele chama a responsabilidade, muitas vezes, no time do Corinthians. E detalhe, ele acabou de chegar. E uma coisa que chama muita atenção, desde que o Depay chegou no Corinthians, é a mudança de patamar do time, gente. Por quê? Porque diante do Vitória, o Depay chegou ao seu 3º gol com a camisa do Corinthians, tirando as assistências. E somou sua 7ª participação em gol, em 10 jogos pelo time. Ou seja, em 10 jogos ele tem 7 participações em gols. São 4 assistências e 3 gols, né, do Depay. Todos esses gols do Depay, eles colocaram o Corinthians em vantagem no placar. Ou seja, somaram pontos, né, que é como a gente gosta de dizer. Foi assim, marcou 3-2 diante do Atlético Paranaense e marcou os gols da vitória contra o Cuiabá e contra o Vitória. Com a vitória, né, sobre o time da Bahia, sobre o Vitória, para não falar com a vitória sobre o Vitória, o Corinthians chegou a 16 pontos conquistados nos últimos 21 em disputa. Ou seja, 16 pontos dos últimos 21 em disputa, 76% de aproveitamento. Esses 21 jogos em disputa, esses 21 pontos em disputa, somam 7 jogos. Nesse período se iniciou justamente quando o Depay estreou pelo Corinthians. O aproveitamento nesse período é superior, acreditem se quiser, ao aproveitamento do Botafogo, que ganhou 68% dos pontos nesse período. Ou seja, desde que o Depay chegou, o aproveitamento do Corinthians no Brasileiro é melhor que o do Botafogo. Ah, pilhado, mas tem que ver a situação, tem que ver nada. Já é algo impactante. Um time que estava na zona do rebaixamento, sofrível, um jogo pior que o outro, chega um grande ídolo de fora, que muitos colocaram em questão se jogaria essa bola toda no Brasil, inclusive eu. Eu falava, será que o Depay vem para fazer a diferença? E a gente dizia, pode ser, jogou a Euro, foi titular da Holanda. Cara, o Depay chegou acima do peso, treinou em período duplo para entrar em forma. Hoje está muito em forma, inclusive tira onda, levantando a camisa, tudo. Não veio para o Brasil para tirar férias. Veio para o Brasil para jogar futebol e para fazer o time crescer, Bruno. Eu acho que vale o reconhecimento e são números impressionantes sim, né, Bruno? Do Depay nesse começo e da diferença que ele fez nesse Corinthians. Ele tem um impacto grande no time do Corinthians, sim. Ele foi melhorando com os jogos, porque ele estava parado. Então, ele foi readquirindo o ritmo de jogo, melhorando a condição física e, tecnicamente, é um jogador muito bom. Um jogador que faz muita diferença. Ele é um dos pontos da melhora do Corinthians, sim, de ter escapado do rebaixamento, que já escapou. E o Memphis Depay tem uma participação boa nisso, sim. Ele ainda é um cara que está abaixo do que ele pode. Ele ainda está abaixo. Ele está participando em lances assim mais próximos da área, mais específicos, e aí cai no pé dele perto da área, ele tem grande chance de arrumar uma assistência, de fazer um gol, porque ele tem muita qualidade, mas ele ainda pode fazer mais. Ele ainda pode melhorar também fisicamente, pode até participar mais do jogo que participa, e isso vai acontecer com o tempo. E a presença dele ali, emocionalmente também, acho que teve um peso. Mudou um pouco o clima, criou-se um clima mais positivo no geral, e o Yuri Alberto cresce muito também por causa dele. O Yuri Alberto é um jogador que não é um pivô, o Yuri Alberto não é um 9, não é um centroavante para brigar na área. O Yuri Alberto não é o Pedro, por exemplo, de característica, não estou nem comparando quem é melhor, quem é pior, falando de característica. O Yuri Alberto é um atacante, e quando ele joga em dupla de ataque, ele rende melhor.
Se o Yuri Alberto tivesse que ser um 9 com 2 pontas, ele tem dificuldade de jogar de costas, fazer pivô, segurar a bola, não é dele. E o Yuri Alberto é um cara que gosta de ter liberdade de movimentação e receber a bola em velocidade, em profundidade. E quando ele faz uma dupla com o Memphis Depay, que é um jogador muito inteligente, o Memphis ajuda a potencializar o Yuri Alberto, porque o Yuri não vai precisar estar na área o tempo inteiro, o Memphis também pode ocupar esse espaço, eles revezam nesse ponto, e aí, jogando ao lado de um cara técnico, o Yuri vai receber a bola em boa condição do jeito que ele gosta, de correr, de acelerar. O Memphis é um jogador que entende a característica do companheiro e potencializa. Esse trio Garro, Memphis e Yuri é o que o Corinthians hoje tem de diferencial. São os três. O Vamp fala isso várias vezes e eu concordo. Para mim, os diferentes são esses. O resto é mais ou menos tudo no mesmo nível. Mas esses três estão fazendo diferença para o Corinthians e o Memphis, entre outras coisas, para mim também potencializou muito o Yuri Alberto. É isso, né, o Piperno? Ele potencializa, inclusive, o Yuri Alberto, porque tira do Yuri a pressão que ele tinha sempre de ser o protagonista. Porque o Yuri Alberto, ele chegou no Corinthians a peso de ouro, gente. Ele foi um jogador caro, foi questionado por isso. E o Yuri Alberto, agora que tem o Depay, pode ser também uma boa coisa pro psicológico dele. Pô, agora tem um cara que foi jogador de peso no Barcelona, no Manchester United, no Atlético de Madrid, seleção da Holanda. Pô, eu posso tirar um pouquinho de mim essa responsabilidade. Será que tem a ver com isso também, Piperno? Você acha que os jogadores do Corinthians crescem por isso, por saber que tem um medalhão do lado deles, ou não? É mais a técnica mesmo do Depay que está fazendo a diferença? Não, tem tudo isso sim, muito bem colocado, porque é evidente que dividir a responsabilidade é importante, principalmente no caso do Yuri Alberto, que é um jogador que vinha sendo, até de forma injusta, muito cobrado. E eu, no começo desse mês, passando numa banca de jornal e tal, vejo o Yuri Alberto na capa da revista Placar. Eu falei, pô, assim, um justo reconhecimento, um cara que apanhou demais e que sabe jogar futebol e não era responsável pela ruindade do time, que eu brincava aqui que era o time café com leite. Hoje, óbvio que não é mais, melhorou. Mas o Yuri Alberto, eu sempre destaquei aqui, quando ele chegou, né, e a primeira temporada dele no Corinthians foi boa, ele caiu depois, mas o primeiro ciclo dele no Corinthians, ainda com o Vitor Pereira, foi muito bom. Eu cansei de, enfim, discutir aqui, conversar principalmente com o Vampeta sobre isso, que o Yuri Alberto, ele tem a rara capacidade entre os atacantes do futebol brasileiro para conduzir, para conseguir correr conduzindo bem a bola. Ele tem esse domínio, é um jogador que tem essa técnica. E ele é bom finalizador e tal, ele sabe jogar. Agora, vinha lá com confiança zero, aí dava umas furadas, batia de canela e tal, exigido demais, cobrado demais. Hoje ele volta a ser um dos melhores atacantes em atividade aqui no Brasil. E o Depay, além dessa questão de ser um lastro importante, porque é um cara com uma carreira robusta, é um cara que não vai sucumbir à pressão aí de qualquer torcida e qualquer tipo de cobrança, ele é sim um jogador muito bom, que sabe jogar inclusive em espaços mais curtos. A gente pega as estatísticas dele e vê aí os gols e tal, né? Mas assim, talvez o grande momento dele tenha sido naquele jogo contra o Racing, né? Que ele faz grandes jogadas deixando o Yuri Alberto na cara do gol para o Yuri definir. Então, foi uma contratação muito boa, muito além daquilo que o Corinthians pode, não é jogador para o padrão do atual padrão financeiro do Corinthians, mas o fato é que veio e ele dá um tremendo ganho de qualidade para esse time, sem dúvida nenhuma. Não, e a gente estava falando do Gabigol, né, Zé? A gente estava falando aqui em alguns momentos do Gabigol e o Corinthians desistiu de contratar o Gabigol por causa da contratação do Depay. Ou seja, seriam valores bem parecidos. Parece que o Gabigol vai ganhar até mais do que o Depay. E aí é a pergunta que eu faço. Bem melhor uma contratação de um Depay do que do Gabigol, né, Zé? Para o Corinthians, demonstrou, tá comprovado que sim, funcionou melhor pro Corinthians. O Corinthians era um deserto de ideias, qualidade técnica, enfim.
não começou a melhorar com a chegada do Depay, mas o Depay potencializou muitos jogadores. Era a expectativa que eu tinha em relação à chegada dele. O Corinthians melhorou com o Hugo Souza, com o André Ramalho, com o Alex Santana, que começou muito bem, se contundiu e está voltando agora, porque ele tinha, e o Bruno citou há pouco o Vampeta. O Vampeta comenta todos os jogos do Corinthians, eu narro muitos jogos do Corinthians com o Vampeta do meu lado. E o Corinthians jogava com um time no Brasileiro e um time nas Copas. E quando eu perguntava ao Vampeta qual a diferença de um time titular com reserva, ele falou, nenhuma, só o Garro. Com o Garro é titular, sem o Garro é reserva. Nas outras posições todas, excetuando o goleiro, é a mesma coisa. Ele falou, não, pode trocar à vontade aí. E na opinião dela, até a zaga. Qualquer um dos zagueiros ali para formar dupla, era a mesma coisa. O diferencial era só o Rodrigo Garro. A partir do momento em que o Yuri Alberto ressuscitou, que ele parecia que ele jogava de calça jeans molhada. Não conseguia nem correr direito, o Yuri Alberto. Estava numa fase, uma pindaíba, que nossa senhora. Então, a expectativa que eu tinha, o Depay, não é só o futebol que ele vai apresentar. Ele tem a responsabilidade de potencializar os companheiros também. E isso aconteceu, né? O Garro deixou de jogar sozinho, né? O Yuri Alberto cresceu de produção. O Yuri Alberto teve essa boa companhia, né? E cresceu muito. E hoje é o Yuri Alberto que o Corinthians precisa. Por muito tempo não foi. E se ele saísse, tivesse qualquer proposta, o corintiano diria, vai com Deus, pode ir que não está jogando nada com a camisa do Corinthians. Mas hoje não, voltou a ser um jogador importante. Então ele melhorou o entorno. O Garro tem com quem jogar, o Yuri Alberto tem com quem jogar e cresceu de produção. O restante, o Carrídio também chegou, não causou o impacto que o Depay causou, mas ajuda, né? É mais um jogador que chega para contribuir, mas estamos falando do Depay. E o impacto da chegada dele a gente está vindo, né? Ele já está bem melhor fisicamente e olha, ele tem condição de crescer, é um jogador de 30 anos e que quer seleção da Holanda. Ele está trabalhando pelo Corinthians, honrando a camisa do Corinthians, mas ele quer muito voltar a ser convocado. E o treinador holandês, que fala muito com ele, né, está aguardando que ele melhore um pouco mais. O treinador da seleção da Holanda, Ronnie Koeman, já avisou, falou, não, ele está crescendo, mas precisa crescer mais um pouco. E certamente ele vai buscar isso, que ele quer voltar a ser convocado. Então ele está trabalhando muito também para isso. Que expectativa a gente tem? Que ele vai continuar melhorando e pode contribuir mais ainda com a equipe do Corinthians. E acho que ele está cumprindo, né? Ele é um jogador que tecnicamente é diferente, ele é muito bom. E ajuda, assim, o conjunto se encaixou bem. O Corinthians montou praticamente um time novo no meio do ano. Aí as consequências financeiras disso a gente vai ver mais para frente. Mas isso é um outro assunto. Mas falando tecnicamente, é um cara que tem muita qualidade, que faz gol, que dá assistências, participa bem do jogo e ajuda os companheiros. É muito mais fácil, com certeza, jogar ao lado de um jogador talentoso como ele, um jogador talentoso e inteligente. Que às vezes o cara é talentoso, mas ele joga para ele. Ele, no individual, ele consegue, por ter muito talento, resolver uma coisa, outra, fazer uma jogada, fazer um gol. Mas o jogador inteligente, ele faz com que o conjunto ande também, porque ele potencializa os companheiros, que foi o que eu falei do Yuri. Ele vai se posicionar bem para receber um passe do Garro, por exemplo. Então ele é um jogador que, além de ter qualidade, fica bem claro que ele é inteligente, assim, ele entende muito bem o que uma movimentação dele gera para o time, para os outros jogadores. Isso é muito bom para o Corinthians. E não fosse o Depay desse tamanho, um jogador internacional, como é que você ia tirar o Romero, por exemplo, né? Ele, na prática, hoje, ele entrou no lugar do Romero. O Thales Magno até fez bons jogos, né? Também foi para o banco, também por contusão, aquela coisa toda, né? Mas antes dele, até o Romero, naquele estilo esforçado dele, né? Dava a contribuição dele e era importante naquele momento, mas o treinador tem tranquilidade de tirar o Romero para colocar, porque é o Memphis Depay. Mas é justo falar que não é só ele, né? Eu acho que a melhora do Yuri Alberto, e a gente está falando dele, pode ter auxiliado nisso, e a qualidade do Rodrigo Garro, que se você pegar a temporada inteira, é o grande jogador do Corinthians. Só temos que chamar um break para o rádio e seguimos aqui a conversa no YouTube sobre o Corinthians. Zé Piperno. Veja, eu estava aqui me lembrando, o Bruno e Zé, de um jogo em que o Corinthians perdeu, não faz tanto tempo assim, em Fortaleza. Perdeu de 1-0, né? Foi aquele jogo em que o Corinthians desperdiçou um monte de oportunidades, com o Yuri Alberto, inclusive, e também com o Pedro Raul. Então, um jogo em que o Yuri Alberto, durante
parte do tempo de jogo, teve como companheiro o Pedro Raul. Então, veja, isso mostra também o ganho de qualidade que o Corinthians, né, alcançou a partir do momento em que esse jogador entra no time. Eu, como disse antes, não acho que seja uma contratação hoje para os padrões econômicos aí do Corinthians, mas de qualquer forma também é uma questão que a gente vai ver depois. Agora, ele indiscutivelmente representa um ganho de qualidade, assim como essa galera toda que chegou aí, porque veja, a gente está falando de um Corinthians que no Campeonato Paulista desse ano ficou em 10º lugar, mas o Zé, por exemplo, já citou uma penca de jogadores aí que vieram depois, mesmo os zagueiros, né? O goleiro, os zagueiros. O Corinthians foi quase que totalmente refeito ao longo do ano. O Hugo Souza veio para suprir a saída do Carlos Miguel, que entrou no lugar do Cássio. Exatamente. E o Hugo Souza chegou e pegando até pensamento, né? E manteve o nível do Carlos Miguel, que é muito raro, essa troca toda de goleiro, né? Mas assim, eu vejo grande impacto na chegada do Depay, não estou comparando se é do mesmo nível, mas eu já vi antes grande impacto no Ramalho, no André Ramalho, o Alex Santana, por um período curto de tempo que ele se machucou muito cedo, chegou também, fez uma certa diferença, porque assim, era um deserto o Corinthians, não tinha nada. Aí um pouquinho que melhorava já ajudava, um pouquinho que o cara fizesse a mais, e até o Alex Santana fez um pouquinho, pra você ver como é que era ruim o Corinthians. Até o Alex Santana chegou e e melhorou ali o meio campo. Então, é aquilo que a gente falou antes, tinha o Rodrigo Garro. E tinha mais quem? Mais ninguém. E a esperança de que o Yuri Alberto voltasse a jogar, né, Bruno? Sim, Pilhados está de volta. E outra coisa, né? E outra coisa, que o que eu acho, não só da estrutura do Corinthians, o time do Corinthians, eu acho que o treinador também, às vezes, criticam muito, mas ele tem coragem para jogar. Eu acho que o Ramon Dias tem coragem para propor jogo. Eu já vi jogos do Corinthians bons, coisa que eu não vi há pouco tempo. Agora, o que eu estava falando sobre o Depay, né, quando deu a falha aqui no microfone, é sobre a postura de ídolo, porque ele é um cara que ele é do povão. É como a gente estava falando aqui do Gabigol, um cara que manchou a imagem dele pela arrogância, por ter o rei na barriga, por querer aparecer mais do que o clube. O Depay, ele tá curtindo, ele tá desfrutando o Corinthians, cara. Depay foi na comunidade cortar cabelo. Claro, tem a ver com mídia também? Tem, porque tinha um fotógrafo lá filmando ele. Mas ele no meio do povo, ele no meio do torcedor dele. A gente vai voltando aqui pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Falando ainda dessa situação do Depay, do Corinthians, já que a gente estava falando até sobre o time corintiano. Agora, isso é legal, né, Bruno? O Depay chamar essa imagem de ídolo para ele, tá na comunidade. Claro, ele foi cheio de segurança, ele é normal, gente. Ele é uma celebridade, mas ele tá com o torcedor, ele tá rindo com o torcedor, ele tá cantando música do Corinthians com o torcedor, tirando foto com o torcedor, ao contrário de ídolos que são traçados aqui no Brasil, como o senhor Marcelo, que nega foto para torcedor, que trata torcedor com arrogância, ao contrário do Gabigol, que vazou uma imagem dele negando também, tira foto com o torcedor dentro do gramado, depois da final da Copa do Brasil. O Depay não. Ele tá mostrando, Bruninho, ser um cara do povão mesmo, ser do bando de loucos. Pronto. Ele não tá sendo só ídolo dentro de campo. Ele tá buscando esse contato com o torcedor. O Memphis, ele parece que está bem à vontade aqui, está bem tranquilo. Ele é um cara que tem essa... Ele sempre foi um cara, assim, que gostou. O que ele está fazendo aqui, ele já fazia na Europa, né? Os lugares que ele frequenta aqui, claro que aqui cada país tem a sua característica, mas os lugares que ele frequenta, ele já frequentava lá, lugares assim, ele nunca foi um cara de buscar o lugar mais, eu vou só onde não tiver ninguém, onde não tiver torcedor. Ele sempre foi um cara bem tranquilo em relação a isso. Ele nunca foi um cara de se afastar, ele não tem nenhum problema de estar próximo do torcedor, próximo da torcida. E claro que aí a repercussão que isso tem, que eu acho que é muito louco, né? Às vezes, que parece que ele está fazendo coisas normais, assim, de um ser humano normal. E aí quando o time está ganhando, isso ganha assim, um peso, uma repercussão
que às vezes quando o time está perdendo, quando as pessoas fazem coisas normais de que qualquer ser humano faz, ganha um peso diferente. Podemos esquecer que ele é cantor de rap também. Sim, ele é cantor de rap. Teve gente que eu vi criticando atletas do São Paulo e do Palmeiras porque foram em Interlagos nos treinos de Fórmula 1. Porque o Palmeiras tinha tropeçado, o São Paulo, enfim, depois que foi eliminado da Libertadores, aumentou um pouco a cornetagem. Teve gente cornetando. O time não tá bem, tem um momento, reclama que não treina, que não tem tempo, aí vai ver Fórmula 1. É uma loucura, né? Mas como o Corinthians está ganhando, coisas que ele faz que são normais, que ele gosta, que ele curte mesmo, não é nada artificial. Aí eu falo mais do peso que as pessoas dão. Igual o Zubeldia no metrô, né? As pessoas frequentam o metrô. Aí, agora que tem uma parte da torcida do São Paulo que tá cornetando o Zubeldia, ninguém nem sabe o que ele faz, né? Então, que aliás é mais uma divisão. Mais uma vez, isso acontece muito no futebol atual. A arquibancada gosta do Zubeldia, a rede social não gosta. Isso acontece muito, né? Não é a primeira vez. Mas do Memphis, assim, ele tá sendo um cara como ele sempre foi, assim. Ele sempre foi um cara dessa maneira. Ele não tá criando um personagem aqui, não.